A MIT Technology Review Brasil está aqui em São Paulo, na sede da Gênesis, uma empresa com uma grande experiência em Customer Experience, um olhar atento para as demandas do cliente e como fazer com que as empresas, independentemente do tamanho, consigam atender as necessidades e fazer com que a jornada do consumidor seja perfeita, sem qualquer atrito. Uma empresa que está fazendo investimentos no Brasil, um mercado estratégico. E a gente vai entender que investimentos são esses, como a computação em nuvem se torna um eixo importante para essa nova fase da companhia aqui no Brasil e o que muda para os clientes da Gênesis. E para essa conversa está aqui comigo o Rander Souza, ele que é diretor de estratégia de cloud na Gênesis Brasil. Rander, obrigado pelo teu tempo, por nos receber aqui na casa de vocês, na Gênesis. Claro, primeiramente, Carlos, prazer nosso tê-los aqui conosco, na nossa casa, a Gênesis aqui no Brasil. Queria dizer o seguinte, para nós é realmente um game changer, é uma mudança de patamar. Quando nós falamos do investimento, a magnitude do investimento que nós estamos fazendo, existe um compromisso, né, que é com esse mercado de experiência de clientes, de atendimento, de servir melhor. Existe uma oportunidade gigantesca, que é a que a Gênesis está buscando capturar, de melhorar a relação entre empresa e consumidor. Todos nós sabemos a oportunidade que existe, porque em algum momento dos nossos dias nós interagimos, né? Então, esse investimento representa o nosso compromisso de desenvolver esse mercado, de transformar de fato a experiência do cliente em diferencial competitivo para os nossos clientes e, óbvio, o consumidor final é o grande beneficiado dessa nossa iniciativa. Esse é o nosso compromisso, é a nossa estratégia, por isso faz tanto sentido, até na contramão, né, do momento que nós estamos vivendo, se nós olharmos macroeconomia, a Gênesis investir no Brasil e trazer toda a oportunidade para esses clientes que em algum momento pensam em investir em Customer Experience. Agora, quando a gente fala nessas soluções que vocês entregam, elas efetivamente não mudam, né? Elas estão conectadas, estão sendo customizadas à medida que cada cliente demanda e é um trabalho ali a quatro mãos, a gente pode dizer assim. Mas quando a gente coloca esse elemento nuvem, aí falando do ponto de vista tecnológico, para que aqueles que não estão muito próximos dessa frente dentro da organização consigam entender. Tem um impacto para o negócio, mas a gente tem também facilidades que só a tecnologia consegue entregar. Nesse caso aqui, a gente está falando dos mesmos benefícios que a cloud, de maneira geral, entrega para os negócios? Muitos dos benefícios são os mesmos, claro, né? Nós falamos da possibilidade de escalar, de ter flexibilidade, né? De algo muito mais ajustado às necessidades das empresas, que hoje são absolutamente dinâmicas. Muito dos princípios são os mesmos. Porém, quando nós falamos de uma nuvem de missão crítica, afinal de contas, é interação com o consumidor, se comunicar com o cliente, é absolutamente missão crítica. Então existem pilares ou requerimentos não funcionais, aspectos que são super importantes. E aí eu destaco para você, por exemplo, a possibilidade de ter os dados dos clientes em ambiente nacional. Ou a mesma possibilidade de ter uma latência mínima para aqueles clientes que ainda pensam que a internet pode ser um desafio ou não. Não é um desafio hoje em dia, ok? Porém, é muito comum ver clientes que de alguma forma têm uma preocupação exacerbada, ou até pelo perfil mais conservador, alguns segmentos, indústrias do mercado, como o próprio governo, que tem uma preocupação justificada de se essa nuvem que é global ou uma nuvem que não está aqui no Brasil pode de fato atender esse tipo de expectativa. Então a boa notícia é que esse tipo de conversa ela é absolutamente encurtada e é por isso que nós estamos aí super animados, né, com esse aspecto de ter uma nuvem aqui no Brasil para atender clientes que têm diferentes níveis de maturidade. E como produto, o que dá para dizer da Gênesis Cloud CX? Excelente. O produto Gênesis Cloud CX, ele é a colaboração prática de todos os nossos clientes do mundo. A grande magia e a vantagem de uma nuvem global, de uma empresa SaaS real como é a Gênesis, é exatamente pegar a colaboração de cada um dos nossos clientes que estão nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil e transformar isso muito acessível e democrático no mercado. O que eu quero dizer? Hoje, semanalmente, os clientes que utilizam o Gênesis Cloud CX se beneficiam de novas releases para atender melhor o seu consumidor. Ou seja, a gente está falando necessariamente de um acompanhamento em tempo real da dinâmica do mercado. Ou seja, vocês conseguem entender como é que o mercado está demandando as soluções de vocês para aprimorar essas mesmas soluções. É basicamente isso. Carlos, exatamente isso. As dinâmicas do mercado estão aí, né? Após pandemia, tudo tem sido muito desafiador, está muito acelerado. As dinâmicas do mercado do consumidor vêm de uma forma avassaladora tocando essas organizações. E muitas que ainda vivem aquela realidade de fazer gestão de equipamento, atualização de processos mais tradicionais, têm dificuldades de ter
esse mundo convergente e apresentam, no fim, uma incongruência para os clientes. É comum que clientes entendam uma mesma empresa como 3 diferentes entidades, se ele entra em contato por um canal A, canal B ou canal C. Então, esse tipo de incongruência ela acaba. Esse, sim, é um grande marco e é o que nós estamos trazendo de benefício para o Brasil, para os nossos clientes de Genesys Cloud. Quando a gente fala sobre Customer Experience, a gente está pensando muitas vezes, a gente sempre pensa lá no macro, né, naquela coisa complicada. Mas a gente está falando sobre algo que acontece desde uma empresa muito pequena até uma organização global. Muda a complexidade da operação, as demandas aumentam de uma para outra, mas as entregas são sempre as mesmas, ou seja, entender esse consumidor, criar caminhos para que essa jornada seja sem atrito, para que essa experiência seja a melhor possível, para que você não só retenha esse cliente enquanto ele está ali, mas que ele volte, que ele seja também um disseminador ali da mensagem da empresa. Quando a gente pensa nas soluções que vocês entregam, e aí trazendo isso para uma infraestrutura aqui no Brasil, nós estamos falando também em atender todo tipo de cliente, todo nível de complexidade, né? Sim, um dos pilares da nossa estratégia é exatamente conseguir tocar mercados que hoje nós não tocamos. Se nós pensarmos a magnitude do Brasil, na extensão geográfica, a oportunidade que nós temos fora dos grandes centros, ela é enorme. Por quê? Independente do porte, segmento ou indústria, existem empresas que já entenderam que a experiência do cliente é diferencial competitivo. Principalmente em momentos macroeconômicos mais desafiadores, como nós estamos vivendo. O cliente ele tem um escrutínio muito maior, onde ele vai gastar o dinheiro, certo? Então, fica muito sensível para essas organizações o tema Customer Experience, independente do porte, segmento, indústria, quem entende o potencial e o benefício de se investir em melhores interações, em personalização, em empatia, largam na frente. E isso não tem a ver com, novamente, o porte da empresa, e sim com a mentalidade. Centralidade no cliente é estratégia para muitas empresas já no Brasil. André, agora falando não sobre o tamanho dessa empresa, mas sobre o nível de maturidade do mercado de maneira geral. E aí eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos, porque a gente comentou aqui, você falou agora sobre a pandemia, agora o pós-pandemia, e os desafios e as implicações de tudo isso. E a gente viu um movimento de adoção de tecnologias, de soluções digitais mais intenso. E agora a gente está aprendendo as lições desse processo. Qual é, nesse ponto em que a gente está, o nível de maturidade das empresas, na tua visão, para esses dois elementos? A adoção de tecnologias baseadas em nuvem e, do outro lado, a entrega disso tudo com foco na experiência do consumidor. Eu vou dar ênfase para o que aconteceu, foi uma imposição. Não houve alternativa para essas organizações, na maioria das vezes, pensarem, né, em como elas iriam para a nuvem. Eu colocar, por exemplo, atendimento remoto, ou seja, o atendente, aquele que está na linha de frente, de um dia para o outro ele teve que ir para casa. Então, claro, existem níveis de maturidade distintos. Existiam empresas preparadas para esse momento, mas a grande maioria, Carlos, foi pega de surpresa. E aí a gente pensa no mercado que é super maduro, que é o mercado brasileiro de atendimento, e que não estava preparado para o que aconteceu, né? Então, é interessante perceber que, a partir daí, a nuvem ela ganha uma relevância muito grande para essas organizações. Porque houveram brechas de segurança, houveram brechas de falta de qualidade de atendimento, aquele colaborador que não tinha uma estrutura em casa para conseguir dar um atendimento de qualidade, com ruído, etc. E essas empresas foram, de uma maneira até heróica, né, cumprindo essa jornada de colocar a nuvem ali no centro e o cliente final como centro de tudo e o próprio colaborador como parte desse ecossistema. Então, a maturidade do mercado brasileiro de atendimento, eu costumo dizer que ele deu um salto de 5 anos em 1, 2 anos pelo tema da pandemia. A nuvem veio só para acelerar mesmo esse movimento. E daí, para a gente fechar o nosso papo, vou passar por 2 temas que eles são complexos e fundamentais, porque são uma demanda do mercado. A gente falar sobre segurança e falar sobre proteção de dados. A gente tem a LGPD, tem a complexidade que essa legislação traz, ao mesmo tempo em que ela também simplifica muitas coisas para as empresas. Ela está sendo amadurecida, há um processo ainda, uma longa jornada, é preciso dizer, mas vocês trazem experiências globais, ou seja, perspectivas diferentes sobre esse mesmo tema para o mundo. O que muda, ou o que não muda nesse caso, quando a gente traz essa infraestrutura aqui para o Brasil, que é esse movimento que vocês estão fazendo? Vou começar pelo que não muda, que é o foco
A obsessão da Gênesis em fornecer uma plataforma que é absolutamente segura. E eu digo isso porque é muito fácil entender que a Gênesis tem condições de ter os melhores recursos de segurança dedicados globalmente para desenhar uma nuvem que atenda a todos os desafios do mercado. Então, o que não muda? A nossa obsessão de ser a plataforma mais segura do mercado. O que muda? As conversas com os clientes e a forma com que eles vão ter de acessar essa tecnologia. Como eu disse, muitos clientes com perfil mais conservador, de algumas indústrias ou próprio governo, eles prezam muito pela essa questão de proximidade, de estar aqui no país para encurtar discussões mesmo ou qualquer exposição regulatória ou de dados do cliente. Então, para esses clientes, a facilitação ela vai ser um viabilizador da adoção tecnológica. A nuvem agora está a um passo de uma tomada de decisão e, no fim das contas, o consumidor é o grande beneficiado por esse processo. Ander, obrigado pelo teu tempo, por essa conversa, por nos ajudar a entender essa jornada que a Gênesis está vivendo aqui no Brasil. E eu que agradeço, Carlos, e até uma próxima. Até a próxima. Você que nos acompanha, faça o convite para ficar ligado aqui no MIT Technology Review Brasil. Tem muito conteúdo discutindo tecnologia, negócios e sociedade.